Olá, alunos e OABeiros, tudo bem? Sou o professor Robson Ferri, prazer tê-los aqui nesse canal e auxilio vocês a estudarem exatamente aquilo que é cobrado na primeira fase da OAB. Eu sou professor em curso preparatório para a OAB há mais de 20 anos e aqui nós otimizamos o estudo por meio de um estudo estratégico e um estudo dirigido. O tema da nossa aula de hoje é concurso de pessoas. Concurso de pessoas, como eu quero mostrar para vocês já de início, em relação à cobrança na prova da OAB, nós temos o concurso de pessoas aqui nesse segundo quadrante, cobrado com uma probabilidade muito alta na prova da OAB. Praticamente em todas as provas da OAB nós temos o tema concurso de pessoas, quer seja ele isolado, perguntado, tal como os artigos 29, 30 e 31 do Código Penal, ou ele, concurso de pessoas, aglutinado, junto com os crimes em espécie lá da parte especial do Código Penal. Como regra, cobra-se com a conduta criminal do furto, roubo, do homicídio, do estupro, quer seja ele isoladamente com os temas, com os textos, quer seja ele isoladamente com o texto do artigo 29, 30 ou artigo 31, quer seja ele junto com um dos delitos da parte especial, é um tema extremamente importante, tá? E o que você precisa saber de imediato? Você precisa saber de imediato que os artigos 29, 30 e 31 contêm o tema concurso de pessoas. E na prova da OAB, de 60% a 80% dela resolve-se por meio de texto de lei. Então esses artigos são imprescindíveis para que você estude, tá bom? O restante dessa porcentagem e o restante dessa porcentagem, quer seja aí os 40% ou os 20%, cobra-se doutrina, cobra-se súmula, mas eminentemente a prova da OAB, nas suas 80 questões, nas suas 20 disciplinas, cobra-se texto de lei, tá? De modo que esses artigos 29, 30 e 31 são imprescindíveis para o seu estudo e para que você os conheça de maneira aprofundada, tá bom? O 29 tem alguns parágrafos ali e o parágrafo 2º especificamente temos muita incidência na prova da OAB, tá bom? Vamos falar sobre ele daqui a pouquinho. Bom, inicialmente, para falarmos de concurso de pessoas, em regra, a forma mais simples de uma conduta delituosa consiste na intervenção de uma só pessoa por meio de uma conduta positiva ou negativa. Essa primeira informação aí contida no slide diz que, em regra, o crime é praticado por uma só pessoa. Como regra, 99% dos crimes do ordenamento jurídico penal brasileiro pode ser cometido por uma só pessoa. Existem alguns crimes que eles só são praticados quando existe uma pluralidade de pessoas. Por exemplo, o artigo 35 lá da Lei de Drogas, o crime lá de associação para o tráfico exige no mínimo 2 pessoas. Se eu for para o artigo 288 do Código Penal, associação criminosa, lá exige pelo menos 3 pessoas. Se eu for para a lei da ORCRIM, a lei do crime organizado, a lei do crime organizado exige pelo menos 4 pessoas. Esses crimes precisam obrigatoriamente de 2, 3 ou 4 pessoas, mas são exemplos isolados na legislação brasileira. Como regra, os crimes são praticados por uma só pessoa. Essa é a primeira informação. Agora, para inserir concurso de pessoas, excepcionalmente 2 ou mais pessoas praticam uma conduta criminosa. E quando 2 ou mais pessoas praticam uma conduta criminosa, então elas praticam em concurso de pessoas. Várias pessoas praticando um delito especificamente, tá? E aí a informação segunda dessa tela de slide, entretanto, o crime pode ser praticado por 2 ou mais pessoas, todas concorrendo para a consecução de um determinado resultado. A isso, inicialmente, o Código Penal trata no artigo 29 do concurso de pessoas. E o concurso de pessoas tem a seguinte redação, o artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas na medida de sua culpabilidade. Excelente. O artigo 29, quando fala quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, está trazendo uma teoria, está trazendo uma informação importantíssima. Quem concorre em concurso de pessoas para a prática de um determinado delito, crime único para todas essas pessoas. Todas as pessoas
que organizam-se para a prática de um determinado delito respondem por esse delito. Então imaginemos a seguinte situação: 3 pessoas dizem, olha, o Tício, o Mévio e o Caio, né, que são os criminosos aí tradicionais. O Tício, o Mévio e o Caio, vamos agora praticar um crime de lesão corporal contra o Joãozinho. Todos os 3 vão lá, chutam, batem no Joãozinho. Nós temos 3 pessoas agredindo o Joãozinho, 3 pessoas praticando lesão corporal. Essas pessoas praticaram o crime em concurso de pessoas. Como as 3, no meu exemplo, chutaram e socaram o Joãozinho, nós temos aí que elas são coautoras, autoras em conjunto, ok? Mas digamos, por exemplo, que o Caio conduziu o carro para que o Tício e o Mévio, descendo do carro, batessem no Joãozinho. Nós teríamos o Caio, que dirigiu o carro, como partícipe de lesão corporal, e o Tício e o Mévio, que bateram no Joãozinho, responderiam como autores do crime de lesão corporal. É isso que diz o artigo 29 no primeiro momento, tá bom? E vejam, o legislador estabeleceu uma teoria chamada teoria unitária. Se quiser, anota aí que é importante. A teoria adotada em relação ao concurso de pessoas é a teoria unitária. Unitária, crime único para todo mundo, tá? Também chamada teoria igualitária, crime igual para todo mundo, tá? Ou teoria monista, um crime para todas as pessoas envolvidas. A razão é simples, todos os agentes que concorrem para a prática do delito respondem pelo mesmo crime, independentemente de terem atuado como autores ou como partícipe, tá? O partícipe vai responder pelo mesmo crime que o autor, essa é a regra do artigo 29 do Código Penal. Também seria extremamente difícil atribuir um crime para cada uma das pessoas envolvidas numa conduta criminal, né? Aí teríamos a teoria pluralista, que aplica-se no ordenamento penal brasileiro, mas tão só de maneira excepcional, tá bom? Importante para a gente aqui estabelecer que a forma de concurso de agentes se desdobra em 2 espécies. Nós temos a coautoria e temos a participação, tá? Quem é o coautor? São aquelas pessoas que praticam o verbo nuclear do tipo. É a conduta descrita no tipo. Imagine 2 pessoas atirando em uma terceira para matá-la. Então os 2 atiraram e vieram a causar a morte dessa terceira pessoa. Os 2 atiraram, os 2 praticaram o verbo nuclear do tipo do artigo 121. Qual é? Matar alguém. O verbo é matar. Os 2 praticaram a conduta de matar. Se os 2 praticaram a conduta de matar, os 2 são chamados de autores, mas autores em conjunto, coautores, tá bom? Autor, da forma mais simples, é aquele que toca o verbo nuclear do crime, é aquele que pratica o verbo nuclear do crime. Por exemplo, o artigo de furto, o crime de furto, né? Por exemplo, crime de furto. O furto no 155 tem a seguinte descrição: subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Vejam, o verbo é subtrair. Se 2 ou 3 pessoas concorrem para a subtração, essas pessoas são coautoras no crime de furto. Agora, se fosse uma só, essa pessoa seria autora. Para ser autor ou coautor, precisa tocar o verbo do crime, precisa praticar a conduta nuclear do crime. É exatamente a prática do verbo descrita no crime, tá bom? No exemplo mais claro aí, matar alguém, homicídio 121, pessoas concorrendo para a morte de alguém seriam coautoras, enquanto que uma só seria autor, tá bom? Ótimo, mas nós temos uma outra figura aí, nós temos o partícipe. Ô Robson, quem é o partícipe? Partícipe, gente, é aquele que auxilia de maneira secundária, não tocando, não adentrando o verbo nuclear do crime. Quem pratica o verbo nuclear do crime é autor, lembra? E se forem 2 ou mais pessoas, coautoras. Agora, aquele que auxilia de maneira secundária é chamado de partícipe. Que é auxílio de maneira secundária? Aquele que não pratica o verbo do crime, mas concorre para a prática do crime. De que maneira? Vamos lá. O Caio e o Tício combinam de praticar lesão corporal contra o Joãozinho. Excelente, tá bom, vai. Aí o Caio conduz o carro e leva o Tício
para o Tício bater no Joãozinho. O Tício é o autor e o Caio concorreu para a prática desse crime, conduzindo o veículo. Então o Caio seria o partícipe. Mas vejam, o partícipe, ele não se divide, ele não se restringe. Mas vejam, o partícipe, ele não se restringe. Mas vejam, o partícipe, ele não se restringe ao partícipe material. Aquele que empresta o carro, aquele que conduz o carro, aquele que empresta a arma para outra pessoa matar, esse é o partícipe material. Mas existe o partícipe moral. E o partícipe moral se divide em partícipe moral na modalidade instigação ou na modalidade induzimento, tá? Instigação ou induzimento são formas de participação moral, cabeça, ele não auxilia fisicamente, mas ele induz ou instiga. Lembrando que induzir é plantar a ideia criminosa na mente de quem não a tem. E instigar é fomentar uma ideia criminosa já existente, tá? A participação, voltando aqui para que nós tenhamos um quadro, a participação pode ser material ou pode ser moral. A participação material é aquela do mundo real, do mundo físico. Como eu disse, levou a pessoa de carro até um local para praticar um furto, ou para bater em alguém, praticando uma lesão corporal, ou até mesmo um homicídio. E a participação moral é aquela que não há auxílio material, mas há auxílio psíquico, há auxílio mental. E o partícipe moral se divide em partícipe moral por induzimento ou por instigação. Sendo que induzir é plantar a ideia criminosa na mente de quem não a tem, enquanto que instigar é fomentar uma ideia criminosa já existente. Vejam, na figura hipotética, o Tício aqui, ó, o Tício, o Tião Medonho e o Tício, né? Vejam, o Tício ele está dentro do carro, esperando o Tião Medonho praticar a conduta de subtrair bens de uma loja que se encontra fechada. O Tião Medonho, por praticar a conduta nuclear do crime de furto, que é subtrair, ele está literalmente no mundo fático subtraindo, ele é o autor do crime de furto. Enquanto que o Tício está auxiliando de maneira secundária, materialmente, conduzindo o carro, o Tício ele é o partícipe no crime de furto. Tudo bem? Um exemplo aí para que haja fixação. A prova da OAB também, por vezes, cobra não quais são os requisitos, não dessa maneira tão objetiva, mas dentro de um contexto, dentro de uma situação problema, ela cobra quais são os requisitos do concurso de agentes ou do concurso de pessoas, tá? Sinônimos aí, concurso de pessoas ou concurso de agentes, tá? Para que haja concurso de agentes, são necessários os seguintes requisitos. Requisito número 1, pluralidade de condutas. Pensem comigo, né? Coautores no crime de lesão corporal. Pensem, 2 pessoas agredindo uma terceira, socando, chutando. Então eu tenho pluralidade de condutas. Se forem 2 pessoas, um partícipe e o outro autor do crime de lesão corporal, um conduziu a moto e o outro desceu da moto, né? 2 pessoas numa moto. O Tício dirigindo e o Mévio na garupa. O Tício para a moto, permanece em cima da moto, enquanto o Mévio desce e agride uma terceira pessoa. Então, Mévio, o autor, o Tício na moto seria o partícipe. Mas veja, eu tenho pluralidade de condutas. Esse é o primeiro requisito do concurso de agentes ou do concurso de pessoas, tá? Segundo requisito, relevância causal de cada uma das condutas. Essas condutas precisam ter relevância significativa para que haja a prática do delito e aí sim haja o concurso de pessoas e a responsabilização pelo mesmo crime em relação a cada uma dessas pessoas, tá bom? Terceiro requisito é o liame subjetivo entre os agentes. Liame é ligação de ideia, liame subjetivo é ligação de ideia, é concordância entre os dois. Os dois conversaram, olha, vamos agredir o Joãozinho? Sim, os dois foram lá e agrediram. Óbvio que não precisa ter essa clareza, né? Pode ser simplesmente por um gesto, né? Alguém faz assim com a cabeça, num sentido de vamos agredir aquela outra pessoa, dentro de um contexto entendível, desde que haja uma ligação subjetiva clara, nós teríamos esse requisito, o terceiro requisito, para que exista concurso de pessoas ou concurso de agentes, tá bom? Esses requisitos precisam ter a sua
cumulação. Eu preciso ter pluralidade de condutas, eu tenho que ter relevância causal de cada uma dessas condutas, eu tenho que ter o liame subjetivo e o quarto requisito, identidade de infração para todos os participantes. Vejam, lá no artigo 29, que nós vimos no início dessa aula, diz assim: quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, traz a teoria unitária, monista ou igualitária, ou seja, crime único para todo mundo. Por isso, o quarto requisito é identidade de infração para todos os participantes. Beleza até aqui? Muito bom! Temos uma teoria também dentro do concurso de pessoas que é bastante utilizada e também cobrada pela prova da OAB, por óbvio, tá? Aqui eu tenho uma exceção. Primeiro, vamos trabalhar com fundamento. Quem é autor? É aquele que toca o verbo nuclear do crime. E quem é partícipe? É aquele que auxilia de maneira secundária, quer seja fisicamente, quer seja moralmente, psicologicamente, mas não pratica a conduta criminosa. Agora, nós temos uma teoria solidificada já nos tribunais superiores, pelo STF há muito tempo, e pela doutrina de maneira uníssona, todos os doutrinadores falam a mesma coisa, que é a teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato é aquela segundo a qual o autor, que detém o controle final do fato criminoso, ele domina toda a realização delituosa com plenos poderes para decidir sobre a sua prática ou sobre a sua interrupção. É aquele que tem o poder sobre os demais. Imagina que uma pessoa se encontra, sei lá, viajando, tá lá em Cancún, na praia, tomando lá uma bebida, tomando lá sua água de coco, mas ele passa a mão no telefone celular e fala para alguém aqui no Brasil: pode matar tal pessoa. Vejam, ele está em Cancún, pede para alguém no Brasil. Ele tem o controle, ele tem o domínio da prática delituosa. Ele liga e fala: pode matar. Então alguém, a mando dele, aqui no Brasil, executa a pessoa, atirando, por exemplo. Veja, a pessoa do Brasil é que atirou. Quem praticou a conduta criminal é exatamente a pessoa do Brasil. Mas e aquele que está em Cancún? Pela teoria do domínio do fato, ele não tocou o verbo nuclear do crime, ele não praticou atos de morte. Mas pela teoria do domínio do fato, por ele ter o domínio do fato, não se é justo imputar a ele uma pena menor do que o autor. Então disse que ele é também o autor do fato. Pela teoria do domínio do fato, aquele que detém o domínio da prática criminal, ainda que não toque o verbo nuclear do crime, é tido como autor. Tudo bem? Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. A premissa básica aqui é saber quem é autor e quem é partícipe. Autor é aquele que pratica o verbo do crime. E o partícipe é aquele que auxilia de maneira secundária, quer seja material ou moralmente. Só que pela teoria do domínio do fato, nós excepcionamos a regra, nós saímos a regra, aquele que detém o domínio do fato, ainda que não toque o verbo do crime, por mandar e ter o domínio exatamente da empreitada criminosa, responde como se autor fosse. Tudo bem? Cuidado com isso, hein? Cuidado com isso. Ocorre a coautoria quando várias pessoas realizam a conduta principal. Já falamos sobre isso. Punibilidade em relação ao concurso de pessoas. Todos os participantes do crime responderão igualmente na medida de sua culpabilidade. Isso é regra do artigo 29, nós já sabemos. O parágrafo 1º do artigo 29, que tem uma cobrança um pouco menor na prova da OAB, mais se cobra, mas é uma cobrança um pouco menor, pelo parágrafo 1º do 29, que se refere à participação de menor importância, a participação de menor importância deve ser entendida como aquela participação mínima, aquela dispensável, que embora tenha contribuído para a realização do núcleo do tipo penal, não foi imprescindível para a prática do crime. Nesse caso aqui, nós temos a punição sim daquele que participa numa proporção menor ou a participação de menor importância,
a pena do crime praticado diminuída de 1/6 até 1/3, tá? O que se pergunta aí bastante na participação de menor importância é o quantum que se diminui em relação à pena, e o artigo 29, especificamente no parágrafo 1º, é expresso em dizer que se diminui a pena de 1/6 até 1/3. Causa de diminuição de pena, já falando um pouquinho sobre teoria das penas, né? É a terceira fase. Na terceira fase da dosimetria da pena é que aplicamos a diminuição. Primeira fase, circunstâncias judiciais, lá do artigo 59 do Código Penal. Primeira fase, lá do artigo 59 do Código Penal. Na segunda fase da dosimetria da pena, nós teríamos agravantes e atenuantes, eminentemente aquelas do artigo 61 e 65 do Código Penal. E na terceira fase da dosimetria de pena, o juiz sopesa causas de aumento e causa de diminuição de pena. Portanto, o parágrafo 1º adentraria no critério trifásico de dosimetria da pena, ou na dosimetria através dessas três fases, na terceira fase, ok? Beleza, passamos. Aqui nós temos uma concentração maior das questões objetivas na primeira fase da OAB sobre concurso de pessoas, tá? O artigo 29. O artigo 29 do Código Penal, no parágrafo 2º, fala da cooperação dolosamente distinta. Aqui, o parágrafo 2º do artigo 29, que trata da cooperação dolosamente distinta, acontece quando um dos concorrentes quis participar de crime menos grave. Ocorre aqui a incidência do parágrafo 2º do artigo 29, ou a chamada cooperação dolosamente distinta, quando um dos concorrentes quis participar de crime menos grave. Nesse caso, a pena daquele que quis participar de crime menos grave será a do crime menos grave. Não se perca, eu quero te dar um exemplo. Duas pessoas combinam de praticar um crime de furto numa determinada residência porque, no pensamento dos dois, as pessoas que moram naquela casa foram viajar. Portanto, a casa está desabitada, a casa está sozinha. Tudo bem. Vão de carro até lá, onde A está conduzindo o carro e B está no carona, que são os criminosos. Parado na porta da casa, A, que combinou furto com B, antes de ir para o local do crime, permanece no carro observando a rua, enquanto B pula o muro e entra na casa para a prática de aparelhos eletroeletrônicos, telefone celular, computador, televisão e algo mais que encontrasse na casa. Quando ele entra na casa, imaginando ali que existia uma casa desabitada, uma casa vazia, se depara com um segurança. As pessoas foram viajar mesmo, mas deixaram um segurança na casa. Para não perder a atividade criminosa, B agride o segurança e consegue levar as coisas. Vejam, quando se subtrai mediante violência ou grave ameaça, nesse caso a agressão, violência, nós não temos mais o crime de furto, nós temos o crime de roubo. Então ele roubou os aparelhos eletroeletrônicos, entra no carro e A e B iniciam a empreitada criminosa. Dias depois, os dois foram presos. Como será a atribuição e a responsabilidade criminal de cada um dos dois? A, que ficou no carro e tinha combinado a prática de furto, responderá pelo crime menos grave, que é o crime de furto, enquanto B, que entrou na casa e acabou agredindo o segurança para subtrair os bens, responderá pelo crime de roubo, ok? Tudo bem? Pergunta-se muito isso na prova da OAB, tá? Bastante. É a cooperação dolosamente distinta. A, que ficou no carro, ele tinha uma cooperação dolosamente diferente daquele que entrou na casa. Ele queria praticar furto, estava esperando no carro para que B praticasse o furto, só que B na casa acabou praticando um roubo. A responde por furto e B responde por roubo, tá bom? Nessa segunda informação aí no parágrafo que na tela que vocês têm, né? Está escrito assim: se era previsível ao participante o resultado mais grave, a pena que lhe será aplicada consistirá naquela combinada ao crime menos grave aumentado até metade. Então veja, mesmo que A tenha ficado no carro
e tem a ciência de que B era uma pessoa agressiva e que se tivesse alguém dentro da casa, ainda assim ele poderia praticar roubo, aquele que ficou no carro ainda assim responderá pelo crime menos grave, mas nesse caso vai ser aumentada a pena dele até a metade. Mas qual pena, Robson? A pena do crime menos grave, hein? E é isso que pergunta na prova da OAB. Eles falam, olha, era sabido que B era uma pessoa agressiva e que se tivesse alguém na casa ele poderia praticar roubo. Mas ele quis praticar furto. Ainda que ele soubesse dessa agressividade em relação ao B, ele ainda assim responderá pelo crime menos grave, que no meu exemplo, furto, mas com a pena aumentada até a metade. Tudo bem? Muito bom. Vamos resolver então uma questão objetiva aqui que foi cobrado na prova da OAB anterior. Pedro e Paulo combinam de praticar um crime de furto em determinada creche, com a intenção de subtrair computadores. Pedro então sugere que o ato seja praticado em um domingo, quando o local estaria totalmente vazio e nenhuma criança seria diretamente prejudicada. No momento da empreitada delitiva, Pedro auxilia Paulo a entrar por uma janela lateral e depois entra pela porta dos fundos da unidade. Já no interior do local, eles verificam que a creche estava cheia em razão da comemoração do Dia das Mães. Então Pedro pega um laptop e sai de imediato pela porta dos fundos, mas Paulo, que estava armado sem que Pedro soubesse, anuncia o assalto e subtrai bens e joias de crianças, pais e funcionários. Captadas as imagens pelas câmeras de segurança, Pedro e Paulo são identificados e denunciados pelo crime de roubo duplamente majorado. Com base apenas nas informações narradas, a defesa de Pedro deverá pleitear o reconhecimento de, aí nós temos letra A, participação de menor importância gerando causa de diminuição de pena. Lembra, falamos sobre o parágrafo 1º do artigo 29, que a participação de menor importância traz uma redução de pena. Mas vejam, nós não temos aqui, por parte de Pedro, uma participação de menor importância. A conduta praticada... Vejam, a conduta praticada por Pedro não é de menor importância, é uma conduta extremamente relevante. Portanto, Pedro não será responsabilizado por uma participação de menor importância. A letra A nós descartamos. Letra B, cooperação dolosamente distinta, gerando causa de diminuição de pena. Vejam, aqui nós temos uma cooperação... Vejam, aqui nós temos uma cooperação dolosamente distinta, sim. Mas, no caso, a cooperação dolosamente distinta não gera uma diminuição de pena em relação ao crime praticado pelo seu comparsa. Não, de maneira nenhuma. A participação de menor importância diminui a pena. Agora, a cooperação dolosamente distinta, que se encontra no parágrafo 2º do artigo 29, faz com que a pessoa que quis participar de um crime menos grave responda pelo crime menos grave, tá? Letra C, cooperação dolosamente distinta, gerando a aplicação da pena do crime menos grave. Essa a resposta correta, letra C, tá bom? E a letra D está dizendo participação de menor importância, gerando a aplicação da pena do crime menos grave. Realmente aplica-se a pena do crime menos grave, mas não falamos de participação de menor importância. Só para a gente fechar isso, participação de menor importância está no parágrafo 1º do 29, realmente gera uma diminuição de pena, e o parágrafo 2º fala da cooperação dolosamente distinta, e a cooperação dolosamente distinta faz com que o agente responda pelo crime menos grave, ok? Muito bom, beleza. Superamos a primeira, vamos para a segunda questão aqui, né? Rafael e Francisca combinaram praticar um crime de furto em uma residência onde ela exercia a função de passadeira. Decidem então subtrair bens do imóvel em data sobre a qual Francisca tinha conhecimento de que os proprietários estariam viajando, pois assim
ela tinha certeza de que os patrões de quem gostava não sofreriam qualquer ameaça ou violência. No dia do crime, enquanto Francisca aguardava do lado de fora, Rafael entra no imóvel para subtrair bem. Ela, porém, percebe que o carro dos patrões está na garagem e tenta avisar o fato ao comparsa para que este saísse rápido da casa. Todavia, Rafael, ao perceber que a casa estava ocupada, decide empregar violência contra os proprietários para continuar subtraindo mais bens. Descobertos os fatos, Francisca e Rafael são denunciados pela prática do crime de roubo majorado. Considerando as informações narradas, o advogado ou advogada de Francisca deverá buscar, letra A, sua absolvição, tendo em vista que não desejava participar do crime efetivamente praticado. Ela não queria participar do crime de roubo, ela combinou furto, mas não é por isso que ela vai ser absolvida, mas não mesmo. Ela vai responder pelo crime que ela quis praticar, que era o crime menos grave, crime de furto, tá? Letra B. O reconhecimento de participação de menor importância, com a aplicação de causa de redução da pena. De novo aí, nós temos a mesma confusão. Uma situação em que duas pessoas estão numa empreitada criminosa e eles trabalham com a ideia do parágrafo 1º do artigo 29, que é a participação de menor importância com a redução de pena. E não é mesmo uma participação de menor importância. Francisca aqui combinou com o Rafael a prática do crime de furto, foi até o local, então nós não temos uma participação de menor importância, de jeito nenhum. Letra C. O reconhecimento de que o agente quis participar de crime menos grave, aplicando a pena de furto qualificado. Temos aí a nossa resposta, muito parecida a questão, e eu quero realmente destacar isso. Aqui, o estudo das provas anteriores me mostra que a OAB, ela duplica, ela traz de novo. A prova da OAB, até um certo ponto, ela é previsível. Tá vendo? Uma questão sendo cobrada, claro, com atores do crime diferentes, uma cena criminal diferente, mas em essência pergunta-se a mesma coisa. Pergunta-se sobre concurso de pessoas, participação de menor irrelevância ou a cooperação dolosamente distinta. Aqui tem que haver o reconhecimento de que Francisca, ela quis participar do crime menos grave, então aplica a pena do crime menos grave para ela. E o Rafael, que praticou violência, ele responde por roubo, mas Francisca aqui deve responder por furto, tá bom? E letra D, o reconhecimento de que o agente quis participar de crime menos grave, aplicando-se causa de diminuição de pena sobre a pena do crime de roubo majorado, tá vendo? Aqui confundiu tudo. Não estamos diante de reconhecimento de participação de menor importância, sim reconhecimento de que o agente quis participar de crime menos grave. A letra D até começa bem, mas depois fala da consequência do parágrafo 1º. Fala primeiro da regra do parágrafo 2º, nessa primeira parte da letra D, e na segunda parte da letra D traz as consequências do parágrafo 1º. De novo, a confusão entre parágrafo 1º e parágrafo 2º do artigo 29 do Código Penal, tá bom? Legal, letra C. E vamos para mais uma pergunta que já foi cobrada na prova da OAB. Maria Joaquina, empregada doméstica de uma residência, profundamente apaixonada pelo vizinho Fernando, sem que este soubesse, escuta sua conversa com uma terceira pessoa, acordando o furto da casa em que ela trabalhava durante os dias de semana à tarde. Nossa, tá difícil de enxergar aqui, vou ver se eu corto essa parte. Pequenininho. Vou fazer sem a lente da próxima vez. Durante a empreitada criminosa, sem saber que a porta da frente se encontrava destrancada, Fernando e seu comparsa arrombaram a porta dos fundos, ingressando na residência e subtraindo diversos objetos, né? Tá faltando uma parte aqui, subtraindo diversos objetos. Diante desse quadro fático, assinale a opção que apresenta a correta responsabilização de Maria Joaquina. Letra A, deverá responder
pelo mesmo crime de Fernando, na qualidade de partícipe, eis que contribuiu de alguma forma para o sucesso da empreitada criminosa ao não denunciar o plano. Vejam, aqui uma informação importante: inexiste participação negativa, uma participação por não fazer. Não dá para colocar a Maria Joaquina aqui como partícipe por ela não ter feito nada, tá? Então a letra A, ela está errada. Letra B, deverá responder pelo crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, afastada a qualificadora de rompimento de obstáculo por esta não ser encontrada na linha de seu conhecimento. Não, ela não vai responder por furto qualificado aqui de jeito nenhum por concurso de pessoas, porque falta aqui um dos requisitos do concurso de pessoas que nós já vimos nessa mesma aula, que é o liame subjetivo. Inexistia aderência psicológica, aderência de concordância, liame subjetivo, ligação de ideia. Não existia entre eles o liame subjetivo. Então não dá para responsabilizar a Maria como concurso de pessoas aí, tá bom? Letra C, não deverá responder por qualquer infração penal, sendo a sua participação irrelevante para o sucesso da empreitada criminosa. É aqui que nós estamos. Vejam, ela deixou uma porta aberta porque ela era apaixonada pela pessoa que diz que ia praticar um crime, mas essa pessoa não entrou pela porta que ela deixou aberta e nem existia liame subjetivo, entrou por uma outra porta, ou seja, a participação da Maria foi irrelevante, tá? Então ela não deverá responder por qualquer infração penal, sendo a sua participação irrelevante, sem nenhuma relevância para o sucesso da empreitada criminosa. E letra D, deverá responder pelo crime de omissão de socorro. Não, nesse caso nós temos regra distinta da omissão de socorro, crime previsto no Código Penal, tá bom? Vejam, aqui nós temos algumas formas de você se preparar para a prova da OAB, tá? Tem o meu perfil no Instagram, que tá aqui à esquerda acima. Logo ao lado tem o canal no YouTube com algumas aulas onde você está assistindo essa aula. Também tenho lá no TikTok uma rede onde posto os vídeos com dicas de provas da OAB e também no Facebook. Todas essas plataformas para viabilizar a sua aprovação, tá bom? Sou o professor Robson Ferri, prazer estar com vocês nessa aula. Até a próxima. Tchau, tchau.